com a participação do Dr. Adriano Ponce, juiz de Direito do Juizado Especial Civil de Lins e também professor pelo curso de Direito do Unisalesiano. Olá, doutor, boa tarde. Boa tarde, Caio e ouvintes. Uma satisfação poder estar com vocês novamente. Doutor, o assunto hoje é a privacidade no ambiente de trabalho. Quais pontos o senhor tem a destacar em relação a esse tópico? Pois é, me chamou a atenção, Caio, a divulgação de um julgado recente do TRT da 15ª região, né? É claro que nós estamos falando de assunto de natureza trabalhista, mas como todo profissional do direito eu tenho de me inteirar das principais novidades, até porque quando um problema semelhante envolver servidor público e não uma relação empregatícia por CLT, a competência será da Justiça Comum. Mas o que aconteceu nesse caso em especial? A empresa instalou um software espião no computador que era utilizado pelo empregado e dessa forma produziu provas de que ele adotava uma conduta incompatível no trabalho, e a vara do trabalho então confirmou a demissão por justa causa, mas o tribunal a reverteu, entendendo que houve violação à intimidade e à privacidade do empregado, ainda que essa troca de mensagens que teria sido descoberta aí por esse programa tivesse sido feita por um terminal de computador disponível no local de trabalho. Por outro lado, doutor, quando o profissional se coloca à disposição da empresa, ele é contratado por uma empresa, ele não está a serviço justamente de realizar aquelas tarefas que a empresa lhe passou? Qual que é o entendimento do tribunal em relação a isso? Até porque ele estava utilizando um computador do seu próprio ambiente de trabalho. Pois é, eu não vou me circunscrever às relações de trabalho, porque como eu disse para você, a competência é da justiça especializada. Mas o que a gente pode dizer de uma maneira geral, e o objetivo aqui não é fechar esse assunto que é muito complexo e polêmico, e sim fazer alertas para o empregador e para o superior hierárquico de uma maneira geral, o que a gente precisa destacar é que a Constituição Federal protege vários bens de igual importância, e eu preciso destacar aqui a proteção à intimidade e à privacidade e ao sigilo das comunicações. Então, como é que funciona isso, basicamente? Esse até foi o tema da minha dissertação de mestrado, então foi uma questão que eu estudei bastante. Nós precisamos sempre, quando a gente vai sacrificar um direito constitucionalmente protegido, nós precisamos ter um fundamento para proteger um outro. É preciso que haja razoabilidade nesse sacrifício. Então, o que tem sido decidido, muitas vezes, é que não existe essa razoabilidade em você invadir a privacidade do subordinado para obter uma informação, porque não se justificaria o sacrifício do bem jurídico violado, né? Então, quando o empregador, ou quando o superior hierárquico, vamos dizer assim, pretende produzir uma prova para demonstrar uma conduta indevida do seu subordinado, é preciso que ele tenha bastante cautela, né? É preciso que ele busque aconselhamento jurídico para que ele não venha a incorrer, eventualmente até, numa conduta ilícita. Nesse caso que eu estou mencionando, por exemplo, o tribunal, inclusive, condenou a parte, o empregador lá no caso, a uma indenização por danos morais por conta da violação que ele protagonizou. Doutor, na maioria das grandes empresas hoje em dia, o uso do e-mail corporativo já tem sido fiscalizado pelos setores de recursos humanos. Todo o fluxo de mensagens dos computadores, ele tem uma vigilância até para saber se de fato o funcionário está realizando o trabalho e não se destinando a outras atividades. Nesse caso, foi o uso de e-mail corporativo? Não, me parece que não foi. Essa que foi a questão. E o terminal da empresa viabilizava o acesso ao e-mail pessoal, a redes sociais, que tem cunho pessoal, inclusive. E é por isso que a decisão acabou sendo nesse sentido. Quanto ao e-mail corporativo, penso eu, claro, respeitado as opiniões diversas, que se o empregado é notificado desde o início de que aquele instrumento deverá ser utilizado apenas para o trabalho, aí me parece um pouco mais razoável que a empresa faça esse monitoramento. Eu até, tempos atrás, analisando uma questão envolvendo superior e subordinado, acabei concluindo até que a prova que foi produzida era ilícita, porque qual que foi a sistemática adotada? O superior, entendendo que a subordinada trocava mensagens indevidas por rede social,
adotou uma manobra para que ela se afastasse do computador, e aí dessa forma ele conseguiu analisar, verificar e obter as informações trocadas. Mas aquela informação era discutida pela empregada, pela subordinada com uma outra pessoa no âmbito privado. E o superior somente teve acesso ao seu conteúdo dessa forma. E assim agindo, claro, ele acabou tendo acesso a outros conteúdos também da intimidade da pessoa. E aí, no meu entender, essa prova produzida foi ilícita. Doutor, na maioria dos casos, essa questão da privacidade, então, nesses casos em que o funcionário possa ter feito um contato pessoal, estaria assegurado, então, a privacidade dele, mesmo no ambiente de trabalho? A privacidade é a regra. Como eu te disse, muitas variantes podem interferir na solução a ser dada ao caso. Então, não tem como a gente fechar aqui um posicionamento. Mas a preservação da intimidade e da privacidade é a regra. E um direito fundamental só pode sucumbir a outro quando abrir mão desse direito seja razoável e proporcional, no caso, se estiver analisando. Doutor Adriano Ponce, juiz de Direito pelo Juizado Especial Civil de Lins e também professor do curso de Direito do Unisalesiano. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor ao vivo aqui mais uma vez. Ótima tarde, até segunda que vem. Um abraço a todos e uma ótima semana.